pé, igreja, por favor. Eu quero fazer uma pergunta e eu quero que vocês sejam bem sinceros. Mas é sincero, que você não está sendo sincero a mim. Você está sendo sincero agora, é para Deus. Se Deus te chamasse hoje, para você fazer a vontade dEle, o que você diria? Vou fazer de novo. Se Deus te chamar para você fazer a vontade dEle, o que você diria? Eu não ouvi, é só alguns? O que você diria? Então Deus está te chamando. Fique pronto, porque Ele vai te usar, e é a partir de hoje. Tome posse, porque eu tenho certeza que aonde Jesus Cristo põe a mão, vira algo bom, e Ele está colocando a mão em você. E se Ele está colocando a mão em você, desculpa, você falou, eis-me aqui. Não tem mais volta. Pode se assentar. Deus te chamou, meu querido. Disso eu não tenho dúvida. Mas eis a questão. Você quer fazer a vontade dEle? Você quer literalmente sair destas 4 paredes para fazer a vontade dEle? Para ser usado por Ele? Porque falar com a boca, desculpa te falar, até papagaio fala. Mas eu quero ver você falar com atitude. Falar para Deus, eis-me aqui. Deus não quer pessoas perfeitas, não. Porque se Ele quisesse pessoas perfeitas, eu seria o último que Ele ia escolher. Ele só quer pessoas que falam, Pai, eu estou disponível a você. E pronto, acabou. Ele vai fazer. Ah, mas eu tenho uma dicção erradíssima. Mais que a minha, eu te garanto que você não tem. Ah, eu tenho isso. Mais do que eu te garanto que você não tem. Se Deus está usando para algo, você acha que Ele não vai usar você? Só fala, eis-me aqui para Ele. Que aqui na igreja o que não falta é um lugar para você. Amém? Eu quero que vocês fiquem de pé novamente e fechem os seus olhos, que eu vou orar por vocês. Senhor, meu Deus, meu Pai, meu amado Pai, hoje eu estou colocando aqui em Tua presença cada vida que aqui está presente. Que o Senhor venha derramar a Tua unção, a Tua glória, o Teu avivamento, Pai. Pois aqui estão os trabalhadores, meu Deus. E que o Senhor venha derramar a Tua unção sobre a vida de cada um, papai. Pois o Senhor está com pressa de trabalhadores. Porque o Senhor vai colher e esta cidade está com muitas pessoas para ser colhidas ao Senhor. E aqui estão os trabalhadores. E a partir de hoje eu declaro, Pai, que eles vão dizer, eis-me aqui ao Senhor. Eles vão estar disponíveis ao Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Eu queria que colocasse para mim, na Bíblia, lá em Romanos 15, 7. Paulo diz assim, portanto, acolhe-se uns aos outros, assim como Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta e vamos ser bem claros. O que mais tem na igreja hoje em dia é o não acolhimento. Desculpa, mas eu estou falando a verdade. É o mais julgamento. Desculpa, mas eu estou falando a verdade. E isso é o que Deus não quer. E se você está fazendo isso, ou já fez um dia, eu falo agora. Pare agora. Deus falou para mim, para, Guilherme, de fazer isso, porque a igreja tem muitas pessoas com defeitos. Sim, e sempre vai ter. E você, infeliz, é um deles. Mas e aí? Não é sobre pessoas perfeitas. É como eu falei no começo, é como pessoas que escolhem fazer a vontade de Deus. Diz para Deus,
eis-me aqui, e começa a correr. E começa a fazer a vontade. Porque quando chega uma pessoa aqui, ao invés da pessoa atravessar aqui todinho, e sentar lá sozinho, lá no final, vem aqui, ó, ô irmão, você é novo, um abraço. Ô irmão, nunca vi você aqui, não, me dá um abraço, seja bem-vindo à nossa casa. É assim que tem que ser feito. Não é você ficar ali, desculpa a forma que eu vou falar, ali na sua panelinha. Aqui não é um clube. Aqui não é um clube para você ir lá e só ficar ali no seu grupinho que você acha legal. Não! Aqui é um lugar de você sentir a presença de Deus e transmitir a presença de Deus. Se não for para fazer isso, meu querido, desculpa. Seu pensamento sobre igreja está muito errado. Mas é muito. Pastor Jarei, eu vou te falar uma coisa e desculpa a sinceridade. Se fosse por você, eu não estaria aqui mais. Eu amo o Senhor prega demais, é um homem de Deus. Mas eu estou aqui por Deus. Porque homem, o pastor Jarei é um homem tremendo, mas tem defeito. Mas quem não tem defeito é só Deus. É Ele que faz o imperfeito subir aqui e pregar a palavra de Deus, a palavra dele que é santa, é perfeita, é agradável, é uma palavra que muda aonde o Senhor está. E eu tenho a plena certeza que a partir de hoje, vai mudar no seu serviço, vai mudar na sua casa, vai mudar na sua família. Só leva. Eu comentei esse dia com o pastor Jarei aqui, ó. Eu entrei nas vendas lá na minha empresa e tem 2 anos que eu fiz um propósito, era só passar um mês de oração. E eu fui sentindo a presença de Deus, eu fui orando. E a oração antes era 6 horas da tarde, hoje é 7h30. Aí do nada, o meu patrão falou, Guilherme, vamos fazer uma sala de oração. E você vai ser o líder. E a sala de oração vai ser segunda-feira, às 7h30, quarta-feira, às 10h30 e sexta-feira, às 4 horas da tarde. Todos os dias, nesse horário, você pode ter certeza, eu vou estar orando. E pessoas, e aí falou, ó, qualquer pessoa, qualquer funcionário que quiser orar, pode ir, pode parar o que está fazendo e ir lá buscar a Deus. E isso é o eis-me aqui, é o fazer. Eu não precisei fazer nada, eu só dobrei o meu joelho e orei lá na empresa, porque é lá que veio o sustento da minha família. E então eu tenho que colocar Deus lá naquele lugar. Você tem colocado Deus aonde você colocou as plantas do seu pé? Às vezes você não traz nem a presença de Deus aqui na igreja, um lugar que a presença habita. Porque tem pessoas que buscam a Deus. E a partir de hoje eu declaro, sai fora de panelinha. Desculpa, mas sai. Acolhe todos. Busca a Deus. Busca fazer a vontade dEle. Não liga para a aparência. Desculpa que eu esqueci de fazer uma coisa que Deus falou para fazer aqui. Eu esqueci. Os teus pés pisarão em lugares que vocês nunca imaginaram que iria pisar. Mas para isso acontecer, você tem que tirar o tênis e colocar o pé no arado. É fazer a vontade de Deus, é esquecer a zona de conforto. Querido, você está em guerra, e guerra é para lutar, irmão. Guerra não é para brincar, não. Guerra é para você orar pelo seu pai, pela sua família, é dobrar o joelho e falar, Deus, eu não aceito ele se perder. Mas muitos que falam, isso não tem jeito mais não, deixa para lá. É isso que Deus quer? Eu não entendi, é isso que Deus quer? Então vamos se levantar, igreja, pelo amor de Deus. Quando pensamos em evangelismo, imaginamos alguém pregando na rua, distribuindo folhetos e viajando para missões. Isso é evangelismo? Sim. Mas antes de você evangelizar, evangeliza na sua casa. Evangeliza na sua igreja. É um lugar que precisa muito, porque às vezes tem muitas pessoas que entram, mas tem poucas para cuidar delas. Estou mentindo, pastor?
Muitas pessoas decidem se voltam para a igreja ou não, é nos primeiros 10 minutos. É uma pesquisa, isso é claro. É na recepção, é no estacionamento, é em tudo. É no 360. Ela vê assim, uau, essa igreja é diferente. Eu quero voltar lá. O evangelismo começa no estacionamento. Muitas pesquisas mostram que um visitante decide se deseja voltar à igreja nos primeiros minutos após a chegada. No acolhimento, ela prepara o coração. Mas nós podemos remover, presta atenção nisso aqui, tanto que é forte. Assim como um agricultor prepara a terra antes da semente ser lançada, o acolhimento prepara o terreno para que a palavra seja recebida. O Espírito Santo convence do pecado. Mas nós podemos remover as pedras do caminho. É o Espírito Santo que faz. Sim, mas é a gente que deixa tudo limpinho, para a pessoa só ver o Espírito Santo fazer as coisas. Responsável para deixar limpo é nós. A unção é com ele, mas quem limpa, quem deixa claro, é nós. Tudo isso pode abrir o coração de alguém para ouvir Deus. Como recebemos quem chega, como tratamos quem senta sozinho. Isso, só para você ver, Deus trata com a gente mesmo. A gente pensa assim, mas a gente está em guerra em todo momento. E se a gente não vigiar, a gente deixa algo passar. Semana passada, veio um rapaz com uma criança de colo. E eu notei que ele estava sozinho. Eu não vi que não tinha ninguém assim. Eu falei, rapaz. Aí na hora que perguntou se tinha algum visitante, ele levantou a mão. Ele falou que era visitante, beleza, as pessoas foram lá. Aí hoje ele veio de novo. E eu pensei, cara, alguma coisa está errada com esse cara. O cara com uma filha de aproximadamente 6 meses. É um ano, vai fazer um ano na semana que vem, se eu não me engano, dia 13, verdade, no dia do jogo. E eu perguntei se eu falei, rapaz, eu tenho que ir lá. E eu fiquei me segurando, vendo ele lá. Parece que ele estava esperando eu ir lá, que o culto já tinha acabado. E eu falei, rapaz, eu vou ter que ir lá mesmo, não adianta eu deixar para depois não. Aí eu fui lá, conversei com ele, ele se abriu. É uma pessoa que está passando por um momento difícil. E eu orei por ele. E falei para ele, peguei o número dele e falei, cara, eu estou aqui. E é sobre isso, é sobre a pessoa se sentir acolhida. Não é sobre a pessoa chegar aqui e ir embora e nada acontecer. Isso não é ser igreja, irmão. Igreja é simplesmente, sim, agrupamento. Isso é o corpo. Amém? Jesus nunca enxergava a multidão sem enxergar a pessoa. Ele olhava, ele escutava, ele incluía, ele não excluía. E o que tem muito na igreja é exclusão. Mas a partir de hoje eu vou declarar, nós somos uma igreja que inclui. Que a pessoa que chega aqui, ela sente literalmente pertencente de uma família. Pertencente de algo que realmente faz sentido. E Marcos 10, 21 diz, eu quero voltar um pouco, pode pôr em Marcos se tiver como, por favor. Marcos 10, 17, por favor. Presta atenção nessa palavra, quanto impactante ela é. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção. Pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Próximo. Por que você me chama bom? Jesus respondeu, ninguém é bom, exceto um, que é Deus. O próprio Jesus Cristo falava isso. E muitos estão aqui e se acham bambambam. Nós não somos ninguém, irmão. É só Cristo que é sobre a nossa vida. Porque se tirar ele, é pó. Literalmente pó. Você conhece os mandamentos. Não assassine, não adultere, não furte, não dê falsos testemunhos, não engane ninguém, honre seu pai e sua mãe. Próximo. Então o homem respondeu, mestre, a tudo isso tenho obedecido, desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele com amor e disse, falta uma coisa a você. Com amor, Jesus olhou com o quê? Jesus amava ele, sim ou não?
Jesus sabia o que ele ia fazer, sim ou não? Tá bom, vocês estão acompanhando. Vendo tudo o que possuía, venda tudo o que possui, e deu dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e me segue. Próximo, por favor. Diante disso, ele ficou abatido, afastou-se, triste, porque tinha muitas riquezas. Meu irmão, se fosse no dia de hoje, desculpa te falar, esse menino rico representa muitos que estão na igreja, porque ele conhecia a palavra, ele vivia, ele fazia de tudo, tudo. A única coisa que ele não fez foi uma coisa, abrir mão do dinheiro. E quantos dentro da igreja não são assim? Quantos? Agora eu vou te dar um exemplo de alguém que estava fora, de alguém que nem conhecia Jesus. Ele só queria ver quem era Jesus. E se perguntasse para ele, antes, se ele doaria tudo que ele tinha, se ele devolveria tudo que ele tinha, ele ia falar não. Mas depois que ele viu a face de Jesus, ele falou sim. Mas você está perguntando, quem é esse? Eu vou falar agora para você. Em Lucas 19, por favor, adiante. Para quem não sabe, é Zaqueu. Para não deixar um vácuo. Está escrito assim: Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. Havia ali um homem rico, presta atenção na diferença, ele era rico também, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus. Provavelmente ele não sabia, ele não sabia quem era Jesus. Provavelmente, se fosse no dia de hoje, eles seriam perdidos. Um drogado, vamos pôr drogado não, vamos pôr aí, vou ser bem sincero, vamos pôr um político ladrão, vamos dizer assim. Era o que ele seria. Esse é o verbo mais certo para falar o que ele seria. Sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Próximo. Assim correu adiante e subiu uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus estava prestes a passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Só eu poderia parar aqui, que já dava uma palavra maravilhosa. Porque eu declaro que a partir de hoje tem muitos Zaqueu aqui e que Jesus vai habitar na sua casa. Jesus vai habitar na sua casa. Vocês não tomam posse. Jesus vai habitar na sua casa. Eu não estou aqui para brincar, eu estou falando aqui o que Deus me falou para falar. Eu não subi aqui somente por subir. Igual eu falei, eu não estou aqui por causa do pastor Jair, não. Desculpa, pastor, eu te amo. Mas eu estou aqui por causa de Deus, irmão. E se não for para transmitir o que Deus é, eu nem faço. Zaqueu era desprezado pela sociedade. Próximo, por favor. Então ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. Próximo. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, darei a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Pode parar aí, por favor. Gente, nós teve 2 exemplos aqui. O homem rico, que representa muitos que estão na igreja. Porque estão aqui, conhece todos os mandamentos, conhece tudo, faz certinho. Mas as coisas estão na onde? No dinheiro. Eu já fui assim. Quantas vezes eu fui no culto e falei: Deus, eu tenho que me abençoar. Eu não dou conta mais. Mas e se Deus não abençoar? Eu não vou buscar Ele, não? E se Deus não fazer? Você não vai buscar Ele, não? Deus já falou que Ele é o dono do ouro e da prata. Você acha que Ele vai deixar alguma coisa faltar? Aí vem Zaqueu aqui, ó, fora da igreja. Ele não conhecia os mandamentos. E Jesus foi lá e falou: Zaqueu, pode descer daí, que hoje eu vou dormir na sua casa. E você pode pôr em conta
que a partir de hoje vai sair muitas pessoas aqui e vai encontrar muitos Zaqueus que vai sim transmitir a palavra de Deus, vai transmitir quem é Cristo verdadeiramente. Muitas das vezes a gente fala assim, eu sou cristão. Você realmente sabe o que significa cristão? É você ser pequeno Cristo, é você transmitir Cristo para outras pessoas. E você tem transmitido? Ou só da boca para fora? Igual eu falei, falar, até papagaio fala. E ser, você é. Lá na sua empresa você ora, você busca a Deus, você transmite Deus para as pessoas. Muitas das vezes nós pensamos que aqui é um clube, que nós fazemos a nossa panelinha e vamos embora. E é isso. Mas o reino de Deus não funciona assim. Em Tiago 2, do 1 ao 4, põe para mim, por favor. Está escrito assim: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não faça diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Suponha que na reunião de vocês, entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está se vestindo com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o seu. Isso tem muito hoje. Eu nem preciso falar sobre isso, porque é nítido. Tem coisa que está na cara. E é isso. Mas disseram ao pobre, você fica de pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado, onde ponho os meus pés. Próximo. Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados. E isso nós temos vivido muito, irmão. Mas Deus não quer isso. Deus quer literalmente que nós damos as nossas vidas para o próximo. Seja rico ou pobre, do mesmo jeito. O valor da ovelha perdida. Eu quero que coloque agora, por favor, em Lucas 15, do 4 ao 7. E quando eu começar, pai, vem cá, por favor. Isso eu não comentei com o senhor, perdão. Mas esse lindão que está vindo aqui é o meu pai. Que viu? Que eu amo demais. Aqui é meu velho. Mexe comigo, mas não mexe com ele não. Que eu vou orar por você. Eu já tive muitos atritos com meu pai. Já tive muitas mágoas no meu coração com meu pai. E hoje eu só trouxe ele aqui só para pedir algo. Tem coisas que a gente tem que fazer, não é só tete a tete. Tem coisas que a gente tem que fazer em público. Porque é o verdadeiro arrependimento. Onde a gente não se vergonha. E pai, eu estava refletindo. Eu amo o Senhor. E tinha uma coisa que toda vez que eu lembrava do passado, isso me doía, e eu pensava que eu não precisava perdoar. E hoje eu sei que eu preciso perdoar. E eu sei que eu preciso pedir perdão para o Senhor, por ter guardado uma mágoa assim. E foi no meu aniversário de 12 anos, meu único aniversário que eu tive. Foi na segunda-feira. Na época vocês trabalhavam de domingo a domingo e feriado. A segunda-feira era folga. E era meu dia preferido. E o meu aniversário deu nesse dia, minha mãe fez uma festa para mim. E minha mãe chamou meus amigos, todo mundo. E o senhor não apareceu lá. E o senhor estava no bar, vamos dizer assim. E isso me machucou muito, que não podia, para mim, precisava ter nenhum amigo meu. Mas só você estar lá, para mim era o suficiente. Porque o senhor, até então, era o meu herói. E eu quero te pedir perdão por ter guardado uma mágoa assim, Senhor. E eu quero te dizer que, se for, o que for preciso eu pagar o preço para o Senhor, eu vou pagar. E eu não estou falando aqui por falar, eu estou falando aqui porque eu já coloquei muito em oração pelo Senhor.
eu te peço perdão, pois eu te amo demais. E se for preciso dar a minha vida para o Senhor ter a salvação, eu vou dar e eu daria 1000 vezes. Que a tua graça. Por que eu estou falando isso? Muitas das vezes a ovelha perdida não está lá na rua, está dentro da sua casa. E é por quem você tem que orar mesmo. É por quem você tem que bater o preço mesmo. E na Bíblia fala que Jesus fala a parábola das 99 ovelhas, que deixou uma para buscar a que estava perdida. E agora eu vou colocar um testemunho que aconteceu uma semana atrás, justamente com o meu velho. Para quem não me conhece, eu sou literalmente, de um ano para cá, eu tenho sido pior de monte. Eu gosto muito de orar. O monte é muito bom, eu gosto demais. Se você não tem esse hábito, tenha. Porque a presença de Deus é bom demais. E da sexta passada, eu fui para o monte, eu fui umas 11 horas, eu fiquei até umas 2 horas da manhã, e Deus falou, ó, vai em 3 lugares, ungir e orar. E falou, ó, vai lá na empresa que você trabalha, vai lá na casa dos seus pais, e vai lá na sua casa. Aí eu fui lá na empresa, ungi a portaria, 2 horas da manhã, chegou o guardião aí, tá tudo bem? Eu falei, tá, que eu tô orando aqui, meu irmão. Aí ele falou, pode ficar aí, tranquilo. Aí eu fui lá na casa dos meus pais, orei, jejuei, fiquei uns 10 minutos, aí fui em casa. Então não acordei ele, só fui no portão. E fui em casa. Eu ungi e tal, e fui dormir. Meu pai, ele tem uma zipere. Para quem não conhece, é uma doença de pele. E já tem uns anos que ele está sofrendo. Ele está sofrendo, mas ele sabe que ele está sofrendo. E eu oro. E eu oro. E eu oro por isso. E eu fui lá, deitei, eu orei por ele, eu orei para ele se pegar na porta, eu deitei lá na minha cama. E do nada, perante Deus, meus queridos, eu senti uma dor imensa. No mesmo local que ele tem a zipere, que é na canela aqui, ó, na parte de baixo da canela. E eu já vi que era meio que espiritual, falei, vou ajoelhar. Ajoelhei, comecei a orar. O Espírito Santo perguntou para mim o seguinte, você está disposto realmente a pagar o preço? E eu não gaguejei nem nada, falei, eu estou. Pelo meu pai eu estou. A dor aumentou e sumiu. Mas sabe o que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque a gente fala que ama o próximo, mas tem que pagar o preço. É guerra, a gente não está na guerra para brincar. A gente vai lá pegar a ovelha, coloca na carcunda aqui, ó, e vai subir monte, descer monte, subir monte, até trazer ela de volta. E aí, o que você está fazendo? Vai doer mesmo. E tem que doer. Quem disse que é fácil? Não vai ser fácil não, meu querido. Mas Deus está contigo. E se Deus está contigo, você já venceu a batalha. Você já venceu a batalha. Não tem jeito para minha família. Coloca Deus. Você já venceu. Não vai ser fácil não. Fácil não é para ninguém. Coloca a pessoa que mais ganhou almas para Deus, coloca aqui na minha frente. Você vai falar que foi fácil. Não foi. Teve que sentir a dor, sim. E aí, vocês vão sentir a dor? Vão levantar e vai falar assim, ó. Igual eu falei para meu pai, vem aqui. Eu estou disposto a sentir essa dor. Isso é guerra. Nós não estamos aqui para clube, não. Eu não estou aqui para fazer amizade com ninguém, não. Eu estou aqui para ganhar almas para Deus. E se for preciso para sentir dor, eu vou sentir. Como eu senti para meu pai, eu vou sentir por outras vezes. E eu quero declarar sobre a vida de vocês. E eu quero falar outro testemunho agora meu. Esse é um pouco engraçado. Pode ser, rapaz. Obrigado. Te amo. Tem ainda? Tem. Uma vez, eu fui num restaurante com a minha esposa. Ela lembra desse dia. Nós namorávamos ainda. E quem é aqui da Noroeste aqui? Conhece a Friboi, a sinaleira da Friboi.
E eu parei lá. E eu estou aqui de boa, aqui, esperando o sinal, e eu olho para o lado. Para que eu olho para o lado? Eu olho e tem um rapaz, e esse rapaz estava na vizinha, e ele chegava só com oi. O outro era de vidro. E eu falei, rapaz, que loucura, hein? Como que esse cara dirige só com oi? Eu achei uma loucura. Vai eu, né? Vai ser, consegue, eu também consigo. E eu vim aqui, ó, fechei o oi e fui. Queridos, perante o meu Deus que está vivo. Foi 20 segundos, no oi que estava aberto, nem passei no que estava fechado. Pum, acho que Deus fez só, pum. Você quer sentir a dor? Não. Pum. Do nada, meu olho ficou vermelho, eu pensei que eu tinha ficado cego, aí eu abri o outro e fiquei cego do um. Literalmente. E Deus falou comigo. Não, você quer sentir a dor? Então você vai sentir a dor. Sente a dor dele agora. Agora eu fui, até chegar no restaurante, meus queridos, perante Deus, eu não enxerguei do outro olho, só de um. E é isso, é sentir a dor. Vou falar de novo, falar até papagaio fala, mas sentir é só os verdadeiros que sentem. É só quem fala que, Pai, eis-me aqui. Eu estou de pé para fazer a tua vontade. E nesta noite, eu quero perguntar, quantos aqui estão de pé?